A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. A APAE de Paracatu está há mais de 40 anos prestando relevantes serviços de assistência social, educação e saúde às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Atualmente, atende 450 pessoas entre crianças, jovens e adultos, dá assistência aos familiares e realiza mais de 2.000 atendimentos de saúde por mês. No momento, a instituição está passando por sérias dificuldades financeiras e corre o risco de fechar as portas. Para que isso não aconteça, estamos pedindo socorro ao povo paracatuense. Ajude a APAE a continuar servindo a quem muito precisa. Faça uma doação emergencial na conta da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais do Banco Sicoob Crédito Gerais. Agência 4119, conta corrente 990, dígito 3. A TV Minas Brasil doou todas as chamadas dessa campanha e ainda contribuirá financeiramente para motivar a sociedade paracatuense a ser parceira desse importante projeto nesse momento tão difícil. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também. Saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Atenção você de Paracatu, Minas Gerais! Aumente suas chances com sorteios exclusivos para você. No próximo domingo, dia 3 de fevereiro, o Cidade de Prêmios estará sorteando uma moto Honda Van 125. Basta contribuir com a Guarda Mirim que você estará participando do sorteio de R$1.000 no primeiro e no segundo prêmio. No terceiro prêmio, um ano de supermercado. No quarto prêmio, uma moto Honda Van 125 zerinha. Isso mesmo, uma moto Honda Van Zero. E não para por aí não. No Giro da Sorte, tem 60 giros no valor de R$50 cada. Faça sua doação e ajude a Guarda Mirim de Paracatu. Sorteio ao vivo pela TV Minas Brasil e pelo Facebook Cidade de Prêmios Paracatu. Cidade de Prêmios, realizando sonhos. Política. Com o fim do recesso parlamentar, Câmara e Senado retornam às atividades e elegem a mesa diretora ainda hoje, hein? Prefeitura de Paracatu decide adiar o início das aulas, que tinha sido programado para a próxima segunda-feira. Você no Jornal da Cidade. No JC nos Bairros tem denúncia de falta de iluminação pública e mato alto nos bairros de Paracatu. Polícia Militar localiza plantação de maconha em uma área de uma empresa em Paracatu. 45º Batalhão de Polícia Militar está sob novo comando. Governo quer implantar a medida provisória que irá regulamentar o ensino domiciliar no Brasil. Tem ainda as notícias do esporte e muito mais. Agora, no seu Jornal da Cidade.
Olá, boa tarde. Está começando nesta sexta-feira o seu Jornal da Cidade, o seu Jornal da Hora do Almoço. Boa tarde, papai, mamãe, filhinho e filhinha. Boa tarde para o vovô e para a vovó, para a titia e para o titio. Boa tarde para a família inteira. Para você que está acompanhando aí pelo site mbnews.tv.br, pelo Facebook MB News e ainda pelo YouTube Jornalismo Paracatu. Nós vamos começar com uma notícia séria, né? Os números da tragédia da Vale, em Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte, infelizmente voltaram a ser atualizados no final da tarde de ontem. Autoridades de segurança que participam da operação para encontrar as vítimas do rompimento da barragem Mina do Córrego do Feijão confirmaram a morte de 110 pessoas. Outras 238 continuam desaparecidas, identificadas 71 pessoas. Longe de casa e cheios de incertezas, estão cerca de 1.500 pessoas atingidas pelo rompimento da barragem em Brumadinho. E elas estão abrigadas em hotéis. São funcionários da empresa, parentes das vítimas, moradores que seguem sem saber quando vão poder voltar para casa. E se vão. Ariston não se acostumou a ficar muito tempo dentro do quarto do hotel. Sente falta da casa, onde vivia há 17 anos. Aqui quem reclamar é ruim. Mas, te falar a verdade, se a gente pensar bem, lugarzinho da gente, ou ruim ou bom, tem que ser da gente. Ariston morava na comunidade dos Pires, em Brumadinho. Ele não vê chance de voltar para o lugar. Eu ficar lá no lugar daquele não tem como. Eu já veio aqui, fez comigo aqui, me perguntou se for para mim voltar para lá que eu volto. Eu falei não. Neste outro hotel, que também fica em Belo Horizonte, estão muitas famílias desabrigadas. Funcionários da Vale permanecem no local a maior parte do tempo. Alguns atingidos com os quais conversamos não se sentem à vontade para mostrar o rosto ou falar com a imprensa. Esta mulher não perdeu a casa, mas teve que sair às pressas quando a sirene tocou, por causa do risco de rompimento de mais uma barragem. Ela afirma que a Vale disse que ela já pode voltar para casa, mas não apresentou nenhum documento se responsabilizando pela segurança dos moradores. Eu quero um laudo na minha mão, constando que eu posso voltar para minha casa segura, porque se eu sair daqui do hotel, porque eu sei que isso aqui é temporário, porque se eu sair daqui sem este papel, sem este laudo na minha mão, para depois comprovar que eu estive aqui, vai ser complicado. Mesmo bem instalados, os atingidos estão tendo que lidar com situações desconfortáveis. Estava tendo algumas restrições, porque tipo picolé estava falando que não poderia mais, que tipo pizza não pode, tipo hambúrguer também não podia, que era só a refeição, tipo o almoço, a janta e o café da manhã. Outro medo da moradora é com relação à contaminação do local em que vivia. A gente planta, a gente colhe, a gente come aquilo que a gente planta. Então, o que eu vou fazer? Eu tô com receio de chegar na minha casa, que tipo, o meu filho é uma criança que ele não liga, tipo, para coisas, brinquedo, ele gosta da natureza mesmo. Então, é tipo assim, se ele ser contaminado, se eu sair daqui sem nenhuma segurança, que eu vou ter, tipo, um apoio. Porque se eu sair daqui sem esse laudo, eles podem alegar que eu nem estive aqui. A Vale anunciou que irá descomissionar todas as suas barragens construídas pelo método a montante. Ao todo, a Vale irá desativar 10 barragens semelhantes à que rompeu na última sexta-feira. A decisão da companhia foi que depois que esse desastre aconteceu, que não podemos mais conviver com esse tipo de barragem. Consequentemente, tomamos a decisão que foi referendada pelo Conselho de Administração da companhia na data de hoje, de eliminar, acabar com todas as barragens a montante, descomissionando todas elas, com efeito imediato. As barragens são feitas para a contenção do material resultante do processo de mineração. Esses rejeitos variam de região para região e é importante observar a sua constituição, porque uma parte das barragens é construída com esses mesmos materiais. O comportamento desse material em meio a um contexto estrutural pode ser a diferença entre uma estrutura estável e uma estrutura que se rompe com facilidade.
Atualmente há 3 métodos de construção de barragens: a jusante em linha central e a montante. Na barragem a jusante, a mais estável, quando há demanda por mais espaço para os rejeitos, é construída uma estrutura para fora. Ocupa mais espaço, custa mais caro, demora mais para ser feita, mas aumenta a estabilidade, já que a base é aumentada também. O tipo linha central, uma estrutura, é montada em cima da anterior. Alarga um pouco a base, mas é menos estável que a primeira. Na barragem a montante, como a de Brumadinho e de Mariana, a estrutura é levantada para dentro da anterior, em cima dos rejeitos. Esse é um dos tipos mais comuns, pois apresenta um baixo custo, rapidez na construção, mas é bem mais instável. Como os alteamentos são construídos em cima de camadas de rejeitos, que podem não estar totalmente estáveis, e são estruturas individuais quase sem ligação nenhuma entre si, se tornam frágeis e muito suscetíveis a rupturas quando perturbadas, por exemplo, por tremores ou um aumento do volume de contenção. De qualquer maneira, as barragens precisam conter sensores que avisem quando há iminência de problemas estruturais. No caso de Brumadinho e Mariana, claramente houve uma negligência em um desses mecanismos de monitoramento, ou até mesmo em ambos, gerando esses acontecimentos. Os 136 soldados e oficiais israelenses que estavam desde o último domingo em Minas Gerais para ajudar nas buscas por vítimas do rompimento da barragem se despediram do Brasil no dia de ontem. Eles chegaram com 16 toneladas de equipamentos e muita energia para ajudar no resgate de vítimas. Ao lado de militares brasileiros, eles usaram tecnologia de ponta para ajudar na localização das vítimas da barragem. A parceria foi celebrada hoje em uma homenagem feita pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais no Batalhão do Exército aqui em Belo Horizonte. Os cerca de 130 militares israelenses que chegaram domingo para auxiliar no resgate de vítimas da tragédia de Brumadinho vão embora hoje de Belo Horizonte, retornando ao seu país de origem. No sábado, o presidente Jair Bolsonaro anunciou que aceitou a ajuda do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e os militares chegaram no domingo à noite em Confins. Já na segunda, os soldados israelenses saíram pela primeira vez a campo para tentar encontrar corpos e sinais de celulares em grande profundidade. Estes equipamentos ajudaram a localizar o refeitório atingido pelo rompimento da barragem. Os militares também trouxeram cães farejadores para atuar na área. No último dia no Brasil, eles também aproveitaram para conhecer pontos turísticos de Belo Horizonte. A tragédia de Brumadinho reacendeu o debate sobre a segurança das barragens de rejeitos no Brasil. Apesar de ter sido banido em outros países por oferecer muito risco, o formato de alteamento a montante para contenção de rejeitos de minério ainda é usado pelo baixo custo operacional. As estruturas são gigantescas e estão distribuídas em várias partes do estado. Ao todo, são 435 barragens de rejeitos de mineração em Minas Gerais. A construção da barragem começa com um dique, que ajuda a segurar a lama gerada no processo de beneficiamento do minério. Conforme o reservatório vai enchendo, novas camadas são construídas. Essas camadas, chamadas de alteamentos, podem ser projetadas de 3 formas. Um dos métodos é o alteamento a montante, que cresce por meio de degraus feitos com o próprio rejeito sobre o dique inicial. Outra forma utilizada é o alteamento a jusante. Nesse caso, a barragem só cresce em cima da própria estrutura, na direção da corrente dos resíduos. O terceiro método é a linha de centro, em que os degraus são projetados uns sobre os outros em linha reta. Assim como a barragem de Fundão, em Mariana, que rompeu em 2015, a barragem da Mina do Feijão, em Brumadinho, também foi construída com a mesma técnica, a montante. De acordo com especialistas, apesar desse modelo ter sido bastante usado nos últimos anos, ele é considerado menos seguro e com maior chance de risco de acidente. No entanto, ele é escolhido por ser mais simples e com menor custo. É uma questão financeira. O alteamento a montante, ele é muito mais barato, né, do que o alteamento a jusante. Toda a estrutura de barragem
ela representa um risco de rompimento um dia ou outro, dependendo do processo de monitoramento ao qual ela está sendo submetida. Alguns países, como o Chile, já proibiram a utilização do modelo usado em Brumadinho. Para o especialista, o risco desse tipo de tecnologia pode ser ainda mais alto quando há uma elevação muito rápida das barragens. O ideal perfeito é não ter rejeito líquido, é ter rejeito seco. Ou seja, fazer um processamento a seco, ter rejeito seco, que é mais fácil de armazenar e que não tem a mobilidade que uma lama tem. Antes de um rompimento, a estrutura apresenta sinais que podem indicar dano. É de responsabilidade das próprias mineradoras contratar auditores que analisam as condições da estrutura e concluem pela garantia ou não da estabilidade. Essas auditorias devem ocorrer mesmo em barragens inativas, como era o caso da barragem de Brumadinho, que rompeu. A estrutura possuía laudo de um auditor de 2018, garantindo sua estabilidade. Para essa antropóloga, que coordena um grupo de estudos em temáticas ambientais na UFMG, o fato das licenças estarem em dia não significa que tudo está correto. Ela explica que o lobby das mineradoras enfraquece as análises técnicas que trariam segurança. Além das análises técnicas terem sido fragilizadas ao longo dos anos, né, e as condicionantes vão revelando isso, né, você tem no espaço decisório do Copan a composição de câmeras, como a Câmara de Atividades Minerárias, né, que ela é majoritariamente a favor da mineração. Quer dizer, tecnicamente você tem uma Câmara que tem representação governamental, você tem empresarial e da sociedade civil, né, mas há um lobby muito bem articulado do setor da mineração que faz com que a representação da sociedade civil ela seja diminuta, né, e que seja uma voz dissonante dentro daquele grupo. Em Paracatu, várias ações já estão sendo desenvolvidas no sentido de acompanhar a situação das barragens de rejeitos do município. Em nota divulgada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da Promotoria de Meio Ambiente de Paracatu, foi informado que, em 19 de dezembro de 2016, foi instaurado o inquérito civil a fim de acompanhar a fiscalização da segurança das barragens de rejeitos provenientes da exploração minerária realizada pela Kinross Brasil Mineração. Segundo a nota, o Ministério Público requisitou informações aos órgãos responsáveis pela fiscalização e também à mineradora Kinross e que, de acordo com a última inspeção realizada pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, foi afastada a estabilidade, ou melhor, foi atestada a estabilidade das barragens. Mas após o rompimento da barragem de Brumadinho, o Ministério Público Estadual recomendou ao prefeito municipal de Paracatu e também à mineradora que divulguem informações atualizadas sobre as condições de segurança das barragens em Paracatu. Essas informações também podem ser consultadas nos sites da FEAM e da DNPM. Além disso, foram requisitadas novas inspeções aos órgãos ambientais para intensificar as fiscalizações. Veja depois do intervalo. Com o final do recesso parlamentar, Câmara e Senado retornam às atividades e elegem mesa diretora no dia de hoje. Prefeitura de Paracatu decide adiar início das aulas, que tinha sido programado para a próxima segunda-feira. E tem também o Jornal da Cidade nos Bairros com denúncia de falta de iluminação pública. E é claro, não poderia faltar Mato Alto em lote em Paracatu. É já já. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob. Faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado.
Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. As últimas novidades do mundo da moda você encontra na Lu Fashion Moda Feminina. Rua Joaquim Murtinho, 222 Centro. Fone 3671-2681. JP Automecânica, especializada em câmbios automatizados, alinhamento, balanceamento, injeção eletrônica e mecânica em geral. Rua Prata, número 12, Amoreiras 2.